Meu nome é Arthur Santos e você está na quarta aula do nosso mini curso sobre o livro Pessoas Humanas e Divinas, tá? Nas aulas anteriores nós vimos em primeiro lugar o que é o problema mente-corpo, nessa questão da relação entre mente, corpo, propriedades mentais, propriedades físicas. Depois nós vimos a tese idealista, que diz que tudo, né, tudo que é real, né, depende, é explicado em termos mentais. Depois nós vimos a tese dualista na aula passada, no caso, onde o dualismo, existe o dualismo de propriedades, que afirma a existência de propriedades mentais, que são em algum grau independentes de propriedades físicas, e vimos também o dualismo de substância, que afirma a existência de uma mente imaterial que está ligada ao nosso corpo, né? Então nós temos corpo e alma, por isso o dualismo de substância. Hoje, nessa aula, nós veremos o fisicalismo. Esta também é a nossa última aula sobre o problema mente-corpo, porque a próxima aula já vai ser sobre pessoalidade na doutrina cristã, onde a gente vai falar sobre a doutrina da Trindade, tá bom? Então hoje a gente vai fechar justamente essa parte sobre o problema mente-corpo, falando do fisicalismo, e aí na próxima aula nós já ingressaremos no tema da Trindade, tá ok? Tomar um cafezinho para poder dar aula. O nosso itinerário de hoje é primeiro trazer uma visão geral do fisicalismo, tá? Descrever o fisicalismo, as versões de fisicalismo, grosso modo, as principais versões de fisicalismo que podem haver. Depois vou mostrar para vocês um argumento da neurociência a favor do fisicalismo, tá? Então muitos autores argumentam que a neurociência nos dá motivos para abraçar alguma forma de fisicalismo. E depois, assim como eu fiz considerações sobre dualismo de substância e crença cristã, irei fazer também considerações sobre o fisicalismo e crença cristã, tá ok? Então vamos lá começar o nosso percurso na aula de hoje. Em primeiro lugar, vamos lá caracterizar o fisicalismo. Vamos ter uma visão geral do que é o fisicalismo. Eu trouxe aqui uma fala do Robert Lawrence Kuhn, já citei ele em outras aulas aqui. O Robert Lawrence Kuhn é um grande filósofo da mente que escreveu aí esse artigo no qual ele traz uma taxonomia de teses na filosofia da mente. E o Robert Lawrence Kuhn, ele é um fisicalista, tá bom? Lembre, eu falei lá na primeira aula, quando eu fui esclarecer alguns termos, que às vezes são utilizados os termos materialismo e fisicalismo de modo intercambiável, e eu estou usando aqui esses termos assim também. Então, o Robert Lawrence Kuhn aqui vai utilizar a terminologia materialismo, mas a gente está se referindo aqui à mesma coisa, tá ok? Materialismo ou fisicalismo, nesse contexto específico, estamos tratando de modo intercambiável. Robert Lawrence Kuhn diz: o materialismo é a afirmação de que a consciência é inteiramente física, apenas o produto de cérebros biológicos, e todos os estados mentais podem ser totalmente reduzidos a estados físicos ou totalmente explicados por eles. Eu estou enfatizando esse ou aqui porque são duas versões completamente diferentes de fisicalismo. Isso vai ter relevância daqui a pouco. Que nos seus níveis mais profundos são os campos de partículas da física fundamental. Em suma, o materialismo, nas suas muitas formas e sabores, e se você for dar uma olhada na taxonomia do Robert Lawrence Kuhn, existe uma variedade gigantesca de teses fisicalistas, tá bom? Dá uma explicação completamente fisicalista da consciência fenomenal, ou seja, a explicação da consciência, a explicação da mente é uma explicação que funciona em termos físicos, seja com os estados mentais reduzidos aos estados físicos ou explicados pelos estados físicos. Isso tem uma importância, essa diferença tem uma importância, porque é possível, tá,
que o estado mental não seja redutível a um estado físico, mas seja explicado por um estado físico. Nota a diferença? Né? Nesse caso, o estado mental, quando ele é só explicado por um estado físico, o estado mental ele não é um estado físico, mas ele tem alguma relação de dependência em relação ao estado físico. E aí ele é explicado por esse estado físico. Tá? Então existem, em termos gerais, a ideia é que a consciência é algo físico. Seja a consciência reduzida aos estados físicos, seja ela apenas explicada pelos estados físicos. São duas formas diferentes de fisicalismo, mas ainda assim é fisicalismo, porque a consciência é tratada de modo físico. E essa diferença aqui de redução ou explicação, ela indica que há alguns tipos diferentes de fisicalismo, tá bom? Se você for fazer uma taxonomia completa, você vai ver que existem trocentos tipos diferentes de fisicalismo. Tá? Assim como existe uma variedade gigantesca também de dualismos de substância. Mas, como a gente está aqui numa aula introdutória, eu não vou trazer para vocês cada tipo de fisicalismo e cada variação de cada autor. Não dá para a gente fazer isso numa aula introdutória. O objetivo aqui é trazer os termos gerais. E em termos gerais, nós podemos falar de dois tipos de fisicalismo. Novamente, em termos gerais. Não estou, tá bom? Não estou dizendo que existem apenas dois tipos. Mas sim que a gente pode falar em termos gerais. E aí cada um desses tipos vai ter várias subdivisões, tá? E alguns até dizem que não estão dentro dessas subdivisões. Isso daqui são categorias gerais. Tenham em mente isso. O primeiro tipo é o fisicalismo redutivo. Tá? O fisicalismo redutivo afirma que todas as propriedades mentais são redutíveis às propriedades físicas. Então, se eu tenho uma propriedade mental, ela é redutível a uma propriedade física. As relações neurofisiológicas que ocorrem no meu cérebro, no meu corpo, tá? Com a transmissão de neurônios, com as sinapses, todo o conteúdo mental é, na verdade, redutível às propriedades físicas. Então, propriedades físicas, nesse sentido, são apenas uma classe, ou propriedades mentais são apenas uma classe de propriedades físicas, porque são redutíveis a elas. Ok? Por exemplo, a propriedade mental de estar apaixonado por P é inteiramente redutível às propriedades físicas do corpo. Então, você está apaixonado. Você está apaixonado por uma pessoa, e aí uma explicação fisicalista redutiva vai dizer que esse estado mental se diz, eu amo tal pessoa, você fica todo besta e tal. Esses estados mentais, eles são completamente redutíveis a propriedades físicas, a hormônios que são lançados por determinadas partes do seu corpo, que entram em contato com seus neurônios, que geram certas sinapses. Então, a explicação aqui é inteiramente neurofisiológica. Tá? Inteiramente neurofisiológica. Não há nada na paixão, nessa visão aqui, que envolva algo além de propriedades físicas. É tudo puramente físico. Tá? Exemplos de fisicalistas redutivos. Eu coloquei 3 aqui. Tem 2 imagens, porque um deles é um casal. Paul Churchland e Patricia Churchland. São 2 grandes filósofos da mente. E o Daniel Dennett, inclusive, eu já citei na primeira aula, né? A coleção Filosofia e Fé Cristã lançou um livro, foi o primeiro livro lançado, que é um debate entre Alvin Plantinga e Daniel Dennett. Tá? E esse debate passa por muitos temas de filosofia da mente, porque o Plantinga ele tem um argumento chamado argumento evolucionário contra o naturalismo. Se você quiser mais detalhes sobre esse argumento, o Gesiel da Silva tem um mini curso onde ele fala desse argumento, aqui mesmo no canal.
E você pode consultar mais sobre isso lendo o debate entre o Plantinga e o Dennett. O livro é o Ciência e Religião São Compatíveis? E eles debatem muito dessas questões de filosofia da mente. O Dennett, ele é um fisicalista redutivo. Na verdade, alguns, né, vão fazer até interpretações mais radicais. Então, por exemplo, existe o materialismo eliminativo, que vai dizer que vai eliminar, literalmente, as propriedades mentais. Mas aqui a gente pode dizer que são fisicalistas redutivos, tá bom? Tanto Paul Churchland, Patricia Churchland, Daniel Dennett são fisicalistas redutivos e muito conhecidos aí no debate filosófico acerca da filosofia da mente, tá? Mas fisicalismo redutivo não é a única forma. Eu falei para vocês que existem várias, mas em termos gerais, a gente está falando de duas centrais. A segunda forma central é o fisicalismo não redutivo. Tá? O fisicalismo não redutivo afirma que, embora as propriedades mentais sejam de algum modo explicadas pelas propriedades físicas, as primeiras, as propriedades mentais, não são redutíveis às últimas. Não são redutíveis às propriedades físicas. Então, olha só. Você tem uma propriedade mental. Ela é, em alguma medida, dependente das propriedades físicas. Por quê? Porque a consciência é algo físico. Contudo, ela não é redutível às propriedades físicas. Tá bom? Por exemplo, embora, vou usar de novo a propriedade mental de estar apaixonado. Embora a propriedade de estar apaixonado por P possa ser fundamentada de algum modo nas propriedades físicas, por exemplo, um desses modos possíveis, que é uma tese muito conhecida, que é o emergentismo, diz que as propriedades mentais emergem das propriedades físicas. Tá bom? Então, as propriedades mentais no emergentismo, elas não são redutíveis às propriedades físicas, mas elas emergem. Então eu tenho uma propriedade física, eu tenho meu corpo, meu cérebro, com as minhas estruturas de neurônios, as sinapses que estão ocorrendo aqui, e essas propriedades físicas fazem com que haja uma emergência de propriedades mentais. Então as propriedades mentais, elas surgem das propriedades físicas. Por isso há algum nível de dependência, tá, das propriedades mentais em relação às propriedades físicas. Mas elas não são redutíveis às propriedades físicas. Então, quando você está apaixonado nessa visão, né, você está apaixonado por alguém. A sua propriedade mental de estar apaixonado por alguém, ela não é redutível às propriedades físicas, mas ela emerge das propriedades físicas. Ela surge das propriedades físicas. Tá? Mas eu não preciso tratá-la como uma propriedade física. Essa forma de fisicalismo não redutivo, ela acaba sendo hoje a forma mais popular entre os filósofos da mente. Porque boa parte dos filósofos da mente hoje concorda com as críticas ao fisicalismo redutivo. Tá? Muitos filósofos da mente concordam com essas críticas, mas não querem abraçar um dualismo de substância. E aí, geralmente, vão defender uma forma... Porque também vem problemas no dualismo de substância. E aí, geralmente, boa parte desses filósofos ficam com o fisicalismo não redutivo. E aí eu trouxe alguns exemplos de fisicalismo não redutivo. E com esses exemplos eu quero já falar de algumas considerações importantes sobre o tema. Eu trouxe esses 3 exemplos aqui. O primeiro é o Hilary Cornbluth. Hilary Cornbluth é um dos maiores especialistas hoje em epistemologia e filosofia da mente. Tá? Tive o privilégio, a alegria de conhecê-lo. Um grande filósofo. E o Hilary Cornbluth é um filósofo naturalista, tá bom? Ele parte de perspectivas naturalistas e faz uma defesa do naturalismo. Um dos grandes defensores aí do naturalismo. Mas eu trouxe também 2 outros filósofos. O Peter Van Inwagen, que eu já falei para vocês, filósofo cristão,
e a Nancy Murphy, uma filósofa também cristã. Tá? Por que eu trouxe esses dois aqui? Porque como a gente está numa série, né, que é de filosofia da religião, voltada principalmente ao cristianismo, eu queria mostrar para vocês que existem, né, filósofos cristãos que são fisicalistas não redutivos, como Peter Van Wagen e a Nancy Murphy. Tá? Inclusive, o Van Wagen ele é um dos editores aqui do Pessoas, e um dos artigos do livro é escrito por ele, tá? Onde ele defende aí uma ontologia fisicalista da pessoa humana. Mas é claro, nenhum cristão fisicalista é fisicalista sobre tudo. Todo cristão acredita que o mundo é criado por um ser espiritual, um ser que não é físico. Mas ele aqui é fisicalista sobre a pessoa humana, tá bom? Assim também é Nancy Murphy. Então, eles são filósofos cristãos que fazem aqui uma defesa do fisicalismo não redutivo. Ou seja, para eles, embora a consciência seja algo físico, o ser humano é algo físico, mas as propriedades mentais não são redutíveis às propriedades físicas. Tá bom? E aí, por que defender o fisicalismo? Eu mostrei para vocês, na aula passada, um argumento a favor do dualismo. Nessa aula, eu vou mostrar um argumento a favor do fisicalismo. Como vocês podem perceber, esse tipo de argumento está muito ligado com a ideia de que não é necessário postular o dualismo para explicar a consciência. Então, geralmente, filósofos fisicalistas eles vão concentrar aqui eles vão se concentrar numa crítica ao dualismo. Por quê? Porque eles vão pressupor que é óbvio que nós somos seres físicos, né? E aí eles vão tentar argumentar que não é necessário postular uma consciência imaterial para explicar a consciência. Tá? Então eu posso tratar a consciência em termos especificamente físicos. E aqui eu trouxe o argumento da neurociência. Costumeiramente, fisicalistas, tanto redutivos quanto não redutivos, costumam apelar à ciência para se defender de uma explicação fisicalista da mente. Tá? Geralmente, se adota a perspectiva de que a teoria da evolução dá mais probabilidade ao fisicalismo do que ao dualismo. Esse argumento está presente no casal Churchland e também no Daniel Dennett. Inclusive, eu cito aí de novo o debate dele, do Dennett com o Plantinga. Essa ideia de que a teoria da evolução ela dá mais munição para o fisicalismo, está presente nas considerações do Dennett contra o Plantinga. Tá? Então isso daí é uma visão que está muito presente em vários autores fisicalistas. Há uma motivação evolucionária para defender o fisicalismo. Até mesmo filósofos da mente como John Searle, o John Searle ele tenta argumentar que ele não é nem um fisicalista nem um dualista. Mas a gente pode dizer que ele é um dualista de propriedades, no mínimo. Né? E aí é compatível com o fisicalismo não redutivo, como eu disse para vocês. Mas o Searle ele tenta superar essas categorias. Se ele consegue superar ou não, isso é um outro debate. Tem muito debate sobre se a teoria do Searle supera de fato. Mas John Searle, por exemplo, quando ele critica o dualismo, ele critica com base na teoria da evolução. Então, geralmente, esses filósofos estão pressupondo que a teoria da evolução dá mais probabilidade ao fisicalismo do que ao dualismo. Esse tipo de argumento é questionado, por exemplo, pelo Plantinga. Né? O Plantinga, ele tenta trabalhar com a teoria da evolução e ainda assim abraçar uma visão dualista. Da mesma maneira, o Richard Swinburne. Richard Swinburne ele trabalha também nessa, né, contra esse tipo de argumento. Há também o argumento, que é esse argumento que eu vou trazer aqui com mais detalhes, de que a neurociência torna o dualismo desnecessário e que por isso podemos abraçar o fisicalismo. Trouxe um exemplo aqui de argumento desse tipo. E o exemplo que eu trouxe foi da Nancy Murphy, tá bom? Nancy Murphy, filósofa cristã que eu já citei anteriormente, ela diz o seguinte:
A biologia, a neurociência e a ciência cognitiva têm fornecido explicações da dependência de processos físicos de faculdades específicas outrora atribuídas à alma. A ciência forneceu uma quantidade imensa de evidências sugerindo que não precisamos postular a existência de uma entidade como a alma ou a mente a fim de explicarmos a vida e a consciência. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que hoje a neurociência ela descobriu que certos processos que nós anteriormente atribuíamos à alma, pensa, por exemplo, na sua alegria. Você sente uma alegria muito grande quando, sei lá, chega um livro que você pediu na internet na sua casa. E aí você sente essa alegria grande. Nós temos uma explicação crível, do ponto de vista científico, de que existem determinados hormônios que são liberados no seu corpo que geram essa alegria. Vou usar de novo o exemplo de que você está apaixonado. Você vê a pessoa e aí surge aquele negócio na sua barriga, né? O pessoal fala das borboletas e tal. E isso é explicável em termos científicos. Mas ela vai dizer, antes esse tipo de coisa era atribuído à alma, mas agora nós temos uma explicação física para isso, uma explicação científica. E aí isso mostra que a gente não precisa postular uma alma imaterial para explicar a consciência. Por quê? Porque a gente já consegue explicar a consciência em termos especificamente das ciências físicas. A gente consegue. Então, o dualismo se torna desnecessário. Então, note que há um impulso, o Moreland e o Craig, né, que são dois dualistas, eles vão, eu falei deles na aula passada, o Moreland e o Craig vão dizer que há um impulso no fisicalismo de conformar a filosofia da mente justamente à ciência, né, e especificamente aqui um foco especial na neurociência, tá bom? Então esse é um grande impulso para autores fisicalistas. E então, nós chegamos ao nosso último tópico. Assim como eu fiz com o dualismo, onde eu falei do dualismo e da crença cristã, nós vamos falar também do fisicalismo e crença cristã. Tá? Como é que as duas coisas se relacionam? E aqui eu trouxe uma fala do Ian Zimmerman. O Zimmerman, o Zimmerman faz em alguns pontos uma defesa dos colegas dualistas dele, né? Em outro ponto ele faz uma defesa dos colegas fisicalistas. Ele diz o seguinte: frequentemente se considera que o cristianismo requer uma concepção dualista de pessoas humanas, segundo a qual cada um de nós tem, ou talvez simplesmente uma alma imaterial que sobrevive à morte e aguarda a reunião com o corpo em uma ressurreição geral. No entanto, há várias décadas, filósofos e teólogos vêm questionando a inevitabilidade da oposição cristã ao materialismo. De fato, hoje em dia parece haver mais filósofos cristãos defendendo o materialismo, como uma teoria sobre pessoas humanas, não sobre a deidade. É óbvio, nenhum filósofo cristão diz que Deus é material. Todos nós acreditamos que Deus é espírito. Tá? Defendendo o materialismo sobre pessoas humanas do que o dualismo, pelo menos em publicações. E exemplo disso também é nesse livro. Nós temos nesse livro aqui defesas do dualismo e nós temos também defesas do fisicalismo, ok? Então existem filósofos cristãos que defendem o fisicalismo, assim como existem teólogos cristãos que defendem o fisicalismo e cientistas também cristãos que defendem o fisicalismo. Geralmente é uma forma não redutiva de fisicalismo, tá bom? Um exemplo dessa defesa está, por exemplo, no Alistair McGrath. O Alistair McGrath diz o seguinte: muitos estudiosos do século XX assinalaram que a noção de uma alma imaterial era um conceito grego secular e não uma noção bíblica. A visão hebraica de humanidade era aquela de uma única entidade, uma unidade psicossomática inseparável, com muitas facetas ou aspectos. Que desafios são colocados nessa visão dualista tradicional pelas neurociências modernas, que não oferecem nenhum lugar para noções como alma?
Como devemos conceber a natureza humana à luz das tendências recentes da interpretação bíblica e dos desenvolvimentos em neurociência? E aí logo depois o Alistair McGrath vai citar a Nancy Murphy, tá? Porque o McGrath vai dizer que na teologia do século XX, somente entre os estudiosos bíblicos, vai começar a surgir a noção de que a noção bíblica do ser humano não é de uma alma imaterial, mas sim de uma unidade psicossomática. Você que gosta de teologia sistemática já deve ter visto esse termo ali na teologia sistemática do Millard Erickson, né? Unidade psicossomática. E que tem várias facetas e aspectos. Então, segundo essa visão de como interpretar a Bíblia não defende que o ser humano tem uma alma, mas sim que ele é uma unidade. Tá? Uma unidade psicossomática. Tem os aspectos psicológicos, os aspectos do corpo, do que se sente, enfim. E aí ele diz também que existem desafios da neurociência moderna contra o dualismo. Então a gente deve conceber a natureza humana de modo diferente à luz das tendências da interpretação bíblica mais recente e dos desenvolvimentos em neurociência. E aí ele vai depois falar brevemente sobre o fisicalismo não redutivo. Então notem, o Alistair McGrath, por exemplo, ele acredita que a Bíblia e a ciência nos dão motivos para sermos fisicalistas, no mínimo, pelo menos fisicalistas não redutivos, tá bom? Até onde eu sei, eu não conheço nenhum filósofo cristão ou teólogo cristão que tenha abraçado o fisicalismo redutivo. Geralmente, quem faz isso são mais naturalistas, tá? Mas nós temos também as questões complexas relacionadas à dogmática cristã. E para lidar com os dogmas tradicionais do cristianismo, o filósofo Trenton Merricks, que inclusive tem também um capítulo nesse livro, tá? Ele procurou elaborar explicações fisicalistas de doutrinas importantes do cristianismo. Ele tem, por exemplo, uma cristologia fisicalista, onde ele argumenta que na encarnação o Filho é idêntico ao corpo de Jesus Cristo. Nesse sentido, ao se tornar humano, Deus Filho se torna um corpo. Ele defende isso no artigo A Palavra se Fez Carne, que está presente nessa coletânea. É uma defesa bastante polêmica, né? Você quer uma leitura mais acessível sobre o tema antes? Na coleção Filosofia e Fé Cristã foi lançado o livro Teologia Analítica, do Thomas McCall, e num dos capítulos é tratado sobre a cristologia fisicalista do Trenton Merricks. E o Thomas McCall, ele faz uma exposição muito acessível e logo depois também ele faz uma breve crítica ao Trenton Merricks, tá? Uma forma bem acessível de você ter acesso a esse tema, e depois, se você quiser, aí você avança para o artigo do próprio Trenton Merricks. E segundo o Merricks, né, na encarnação, o Filho é idêntico ao corpo de Jesus Cristo. O Merricks, ele se preocupa bastante, você vê isso nitidamente no artigo que ele escreve, em manter a fidelidade aos credos ecumênicos, principalmente aqui ao credo de Calcedônia. Você que conhece um pouco dos debates cristológicos, você sabe que o credo de Calcedônia, ele é um dos credos centrais para a cristologia, porque ele que estabelece justamente Cristo como uma pessoa, né, uma pessoa divina, que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Então, o Trenton Merricks, ele se esforça bastante em tentar que o modelo fisicalista dele seja fiel ao credo calcedoniano. Se ele consegue ou não, isso é outra história. Mas ele se esforça, né? Se esforça para fazer isso. Então, sem dúvida, é um trabalho que, embora também carregue sua polêmica, é um trabalho que tem um valor muito grande aí de esforço de fazer uma cristologia fisicalista que seja fiel à Calcedônia e logicamente coerente. As principais críticas a esse modelo é justamente que
ele não consegue ter as duas coisas. Pelo menos alguns autores fazem justamente essa crítica. O Thomas McCall, por exemplo, no texto que eu citei para vocês, ele faz uma crítica nessa linha contra o Trenton Mavericks. Mas, novamente, ele está ali tentando abraçar o que é o dogma ortodoxo da cristologia em termos também do trabalho fisicalista dele. E o segundo ponto que ele tenta elaborar é uma doutrina da ressurreição do corpo que seja fisicalista. Ele vai dizer que o ser humano é um corpo físico que irá ressuscitar no último dia. Tá? Você que quiser ter acesso, no Manual Oxford de Teologia Filosófica, que também está presente nessa coleção, é o último livro a ser lançado pela coleção, no Manual Oxford de Teologia Filosófica, tem um artigo do Trenton Mavericks sobre a ressurreição do corpo. Tá? Onde ele expõe como as abordagens dualistas lidam com a ressurreição do corpo. É muito semelhante ao que a gente viu no Plantinga, no Swinburne e no Craig lá na aula passada, porque os Plantinga, o Swinburne, o Craig e o Moreland, eles dizem, né, que a alma, quando a gente morre, a nossa alma está no estado intermediário, e aí nós vamos ressuscitar depois no último dia, quando a alma se reúne ao corpo, na ressurreição do último dia. Nessa visão, né, tu tem uma explicação dualista para a ressurreição. Já o Mavericks vai tratar também dessas explicações, mas depois ele vai também fazer a defesa dele da explicação fisicalista, tá? Onde o ser humano é idêntico ao seu corpo, e aí o ser humano ele vai ressuscitar no último dia. E de acordo com o Mavericks, a ressurreição do corpo ela dá um motivo para não precisar adotar o dualismo. Claro, vai chegar numa tese bastante polêmica, né? Porque o Mavericks acaba negando a existência de um estado intermediário, que é algo afirmado por muitos cristãos. Então, a maior parte das tradições cristãs afirma a existência de um estado intermediário. Tá? Então, que é esse estado da alma desencarnada aguardando pela ressurreição do corpo. E a maioria das tradições cristãs, como o Swinburne notou na citação que a gente viu na aula passada, abraçam a doutrina do estado intermediário. O N.T. Wright, por exemplo, ele argumenta que isso é um compromisso bíblico do judaísmo do Segundo Templo e do cristianismo apostólico. Então, assim, existe algum nível de tensão aí e de disputas entre os diferentes grupos, teólogos e filósofos cristãos, tá bom? Mas o Trenton Mavericks ele faz uma proposta nessas linhas, porque ele está tentando lidar com a dogmática cristã no contexto de uma visão fisicalista da pessoa humana. Se, novamente, se está correto ou não, é outra história. Você pode julgar justamente fazendo a leitura e refletindo filosoficamente sobre esses temas e vendo todo o debate fantástico que tem sido criado. Tá bom? Mas essa é a explicação geral aqui. Então, nós temos aqui autores fisicalistas que se preocupam em mostrar a compatibilidade da sua visão com o cristianismo ortodoxo. Então, nós vimos aqui nessa aula uma visão geral do fisicalismo, né? Fisicalismo redutivo, fisicalismo não redutivo. Vimos um argumento da neurociência a favor do fisicalismo. Geralmente, a maioria dos argumentos está ligado justamente ao desenvolvimento científico. E também vimos a relação entre fisicalismo e crença cristã. Alguns autores acreditam que a Bíblia ela dá mais espaço ao fisicalismo e também vimos algumas tentativas de compatibilizar a dogmática cristã sobre a ressurreição do corpo, a encarnação de Cristo com o fisicalismo. Novamente, se isso está correto ou não, é outra história. O único ponto aqui é mostrar como os autores eles estão preocupados em tentar lidar com essa questão, tá bom? Agradeço a você por estar me acompanhando nessa aula. Espero que tenha gostado e espero que nos acompanhe na nossa próxima e última aula, quando nós deixaremos o problema mente-corpo de lado e iremos falar de pessoalidade na doutrina cristã, focando especialmente na doutrina da Trindade, tá bom? Esta videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Até
Até a próxima. Tchau, tchau.